Glória a Deus. Queremos saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para falar um pouco da palavra de Deus e para nós meditar na palavra do Senhor. Hoje estaremos fazendo um estudo bíblico, não muito completo, porque mesmo assim já vai dar um vídeo grande. Precisaria mais tempo, né, para a gente detalhar, mas nós vamos ler várias passagens da Bíblia e o assunto sobre hoje é muito importante. É o assunto, creio que um dos assuntos principais da palavra de Deus, que uma das coisas que vai definir a nossa salvação. Então, nós estaremos falando sobre santificação. O que é a santificação? O que a Bíblia fala, o que Deus exige de nós cristãos, a santidade. E eu também quero ler aqui antes, né, o significado da palavra santidade. O que é santificação? Que tanto é exigido do povo cristão, exigido dos servos de Deus. O que é santidade? Então a gente escrevi aqui, né, para mim direcionar melhor nos estudos aqui. Santidade é a separação do mundo para Deus. Separar do mundo para Deus. É a renúncia do que é considerado impuro, profano, a partir da dedicação a uma devoção, né, a uma entrega a Deus, a uma separação a Deus, né? Então, a santidade é uma consagração total a Deus. Isto é, uma separação das coisas do mundo, daquilo que desagrada a Deus, para a pessoa se dedicar a Deus. Então, não é só se converter e ir para a igreja e tá tudo certo, vai lá, canta tudo, aonde não tem mudança de vida, onde a pessoa não se santifica, onde a pessoa não se entrega totalmente a Deus para fazer a vontade de Deus. Então, amados irmãos, nós vamos começar a palavra de Deus, nós vamos começar a ler, né, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 23, né, onde fala da santificação. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 23, né? Vamos meditar na palavra de Deus, que é preciso nós ler a palavra do Senhor. Eu vou resumir um pouco os textos para nós não perder muito tempo, né? Então aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo está escrevendo aqui e nós temos que nos santificar, corpo, alma, espírito. Então, não é o que essa santificação, ela tem que ser uma coisa separada. Ela tem que ser uma devoção, ela tem que ser uma entrega total da pessoa para fazer a vontade de Deus. Quando a pessoa aceita Cristo como seu Salvador, ele está aceitando a Bíblia. Ele está aceitando as doutrinas da palavra de Deus para conduzir a sua vida à salvação. Então, na verdade, a nossa salvação, a própria palavra de Deus, ela consiste numa doutrina. Ela consiste numa determinada regra que hoje, essa regra é banida. É banida de dentro da igreja. Pode servir a Deus de qualquer maneira, está em tudo para o céu. Então nós temos que entrar pela palavra. Então a palavra do Senhor aqui está ordenando nós a nos santificar corpo, nosso corpo físico, a alma, nossa vida, né?
e o nosso espírito. Nosso espírito. Então, na verdade, isso só para falar nisso aqui, nossa, daria um tempão para falar sobre a santidade do corpo, da vida, da alma e do nosso espírito. Então, uma separação que Deus exige de nós. Nós vamos ler agora também Timóteo 2:9. Timóteo 2:9. Glória a Deus. Aleluia. Que diz assim a palavra do Senhor. Então, essa santidade, nós vamos ler aqui, nós vamos ver que ela é uma santidade cobrada do corpo, da alma e do espírito. Isso investe, isso consiste em falar, em andar, em se vestir, enfim, a santidade ela engloba várias coisas ao mesmo tempo, né? Então aqui, nós vamos ler aqui que a palavra de Deus fala sobre as vestimentas, a vestimenta do cristão, da mulher, também para o homem. Timóteo 2:9 diz assim: os deveres das mulheres cristãs, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos. Então, aqui está um modelo de como a mulher deve se trajar. Com pudor. Pudor que quer dizer não retratar o corpo, não mostrar o corpo através de roupas transparentes, de roupas curtas e de roupas justas. A veste da mulher cristã, ela tem que ser folgada, ela não pode retratar o corpo da mulher. É isso que a palavra de Deus está dizendo, não é o que eu estou falando, não. Aqui, olha o título, como ou melhor, os deveres das mulheres cristãs, aquelas que fazem profissão de servir a Deus. Então, diz aqui, né? E se for falar neste assunto aqui também vai longe, né? Porque entra no caráter da pessoa, no âmago, né? Onde é que está a modéstia? Onde é que está a simplicidade realmente dentro do homem e da mulher? E também serve para o varão. O varão também não pode estar andando aí com regata. O homem também não pode estar andando aí com roupa para mostrar o corpo saradão, roupa justa. Absurdamente hoje está se usando aí entre a Irmandade, obreiros, ministério, uma calça justa, extremamente justa, que mal consegue colocar o pé dentro da calça. E isso também é para o homem. O homem também tem que colocar um traje que realmente glorifique a Deus na sua vida, né? Então nós vemos aqui a maneira de como a serva de Deus deve se trajar, né? Porque hoje está um absurdo essa particularidade. Hoje a gente vê aí nas redes sociais, está um absurdo. Mulheres que se dizem pastoras com os trajes de prostituta mesmo. Traje de prostituta virou uma bagunça. Então nós vamos ver agora também, aleluia, Segundo Reis 9:30. Segundo Reis 9:30, para a nossa meditação, né? Glória a Deus. Segundo Reis 9:30. Olha que interessante, né? E diz assim a palavra do Senhor: e Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel, se pintou em volta dos seus olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse a ela: teve paz em Ris e matou o seu senhor? Então, na verdade, veja bem, Jezabel era uma prostituta, era uma mulher profana, ela que começou então usar as primeiras maquiagens, usar maquiagem como sedução, trocando a natureza. Então, nós vemos que a maquiagem
ela não glorifica a Deus, não é coisa de servas de Deus. Usar qualquer tipo de maquiagem, ela não glorifica a Deus. E é uma artimanha, é uma coisa que as mulheres prostitutas usam, né? E, na verdade, o que acontece? As mulheres cristãs estão usando praticamente como se fosse normal. Então, no fim, nós vamos ver a consequência disso, né? Do estado da igreja estar dessa maneira, de pastores não falarem mais nada disso, né? Nós vamos ler também Ezequiel 23:39. Ezequiel 23:39, que diz assim a palavra do Senhor: Porquanto havendo sacrificado seus filhos aos seus ídolos, vinham ao meu santuário no mesmo dia para o profanarem, e eis que saíram, eis que assim fizeram no meio da minha casa. E o que mais mandaram vir os homens de longe, fora-lhes enviado uns mensageiros, e eis que vieram por amor deles, te lavaste, coloriste os teus olhos e ornastes com enfeites. Tudo isso são objetos de vaidade, objetos que as prostitutas usavam no passado, até para o quê? Para chamar a atenção, para sedução. Isso é contrário à palavra de Deus. Aqui está falando que certas mulheres usavam dessas artimanhas para chamar, para seduzir os homens. E isso está normal nos nossos dias, né? É situação muito complicada. Mateus 7:21, né? Mateus 7, e a partir do versículo 21, né? Nós vamos então também entrar na palavra do Senhor Jesus. E, glória a Deus, aqui está uma das passagens cruciais, importantíssima para a nossa meditação. Mateus 7:21 diz assim: Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Veja bem, surpresos, e em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Cristãos, isso aqui é para cristão, isso aqui é para evangélico. Aqui eles estão reclamando, porque eles perceberam que vão ser lançados no lago de fogo, no inferno. Mas eles estavam com os dons operando isso e aquilo, e então eles ficaram apavorados. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos vós de mim que praticais a iniquidade. Então, amados irmãos, a questão é mais séria do que se imagina. A igreja mudou no seu comportamento, mudou na falta de oração, mudou em pastores zelosos pela palavra de Deus, porque o dinheiro corrompeu. O próprio Senhor Jesus falou isso, que isso iria acontecer. A fé de muito ia se esfriar, a tecnologia ia se multiplicar, a ciência ia se multiplicar, o amor de muito esfriaria. Então, hoje, as pessoas não leem a palavra. E os pastores não falam, mercenários. Não são pastores, são mercenários.
não falam a verdade, porque se falarem, hoje tem um monte de igreja mundanas, igreja com show, igreja preta, igreja que pode tudo. As pessoas saem e eles não querem perder dinheiro, porque se falar isso que eu estou falando aqui, chamar a atenção da vaidade, da roupa sensual, da vaidade das pinturas, de joias, do uso de joias, enfim, um monte de coisa. As pessoas, não, isso aí são usos e costumes. É isso que pastor mercenário fala. É isso que ministério de mercenários fala. Para justificar as suas carnalidades, eles dizem que isso é usos e costumes, que isso não vai levar a nada. Então arranca essas passagens das suas Bíblias. Arranca. Faz uma Bíblia diferente, então. Porque a Bíblia verdadeira está aqui. A palavra real é esta. Então, o que adianta fazer lá no dia, canta, tudo alegre, tudo aquele jeito, que hoje não tem mais diferença, né? Antigamente via-se uma pessoa, só na rua já via diferença. Hoje não se vê, quando você vê uma pessoa que não, glória a Deus, aleluia, também sou servo de Deus, mas não testifica nada, não tem luz, vive nas trevas. Aceita Cristo como Salvador, mas não tem renúncia, não tem mudança de vida, não mudança de caráter. Mas falhar, todo mundo falha. Fraquejar na fé, todo mundo pode fraquejar, mas não pode permanecer. Vai chegar uma hora que tem que se arrepender da sua falha, tem que se arrepender do seu pecado, tem que realmente fazer um renovo espiritual. As 7 cartas de Apocalipse é o que mais fala sobre isso. O Espírito Santo exortando. É triste porque aqui Cristo não reconheceu esses cristãos. E o que está acontecendo nos nossos dias é que essas igrejadas, de qualquer maneira, Cristo não reconhece como igreja. Não. Isso aí é opinião sua, isso aí é opinião sua, isso aí do pastor Nazareno, isso aí é opinião sua. Minha, olha aqui. Senhor, em teu nome expulsamos os demônios, Senhor. Senhor, em teu nome fizemos maravilhas, curamos coxos, curamos cegos. Maravilha é ressuscitar morto. Maravilhas, são milagres tremendos. Olha a resposta: nunca vos conheci. Porque estava com um pé na igreja, um pé no mundo, vivendo de qualquer maneira. Santidade é isso que eu defini aqui, ó. Santidade para Deus é renúncia, é consagração, é separar do mundo impuro, do profano, de uma vida dedicada em santidade, em devoção, consagração, jejum e oração a Deus. Isso é santidade. Hoje nós temos um bombardeado de pecado, as redes sociais estão uma miséria. Daqui a pouco eu vou sumir das redes sociais, está bem próximo de eu sumir. E vou sumir mesmo, porque não tem condições mais. Eu estou aproveitando para deixar vídeo gravado aí. Vai ficar aí YouTube, vai ficar aí Facebook, vou largar tudo isso aí. E esses vídeos vão ficar aí, de repente alguém pode ver e pode se interessar e mudar, né, através da mensagem, porque infelizmente é isso que está acontecendo. A igreja está morta espiritualmente, né? Então nós vemos que a coisa é muito complicada. Nós vamos ler agora também Hebreus, outra palavra muito importante, Hebreus 12:14. Hebreus 12:14. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Hebreus 12:14. Glória a Deus, aleluia.
Então é assim, amados irmãos, vamos nos esforçar para fazer a vontade do Senhor. Hebreus 12 e o versículo 14, que diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Exortação à santidade e vários preceitos. Vamos ler a partir do versículo 12. Hebreus 12, 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e joelho desconjuntado. Vamos fazer um novo ânimo, um novo concerto. Joelhos cansados, desconjuntados. Fazer vereda direita. Se arrepender. Se arrepender. Para os vossos pés, para os que manquejam, que está meio ali, paradão, desviadão. Se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Agora, segui a paz. Segui a paz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Tende cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que ninguém, como raiz de amargura no seu coração brotando, perturbe. E muitos têm se contaminado. E ninguém seja profano como Esaú, que por um manjar trocou seu direito de progenitura. Não troque a sua salvação pelas coisas do mundo. Não troque. Não troque a sua vida eterna pela bagagem deste mundo. Não vale a pena. Não crie um Deus para você. Ah, não, isso aqui não tem importância, Deus não vai levar em conta. É isso que as pessoas dizem. Não, isso que eu estou falando aqui para muitos é besteira, isso aqui é besterol. Mas a palavra está dizendo que Deus não reconhece como cristão aqueles que não santificar, aquele que não consagrar a sua vida e que andar de qualquer maneira. Hoje os cristãos, principalmente as mulheres, estão se trajando, usando traje de prostituta como se fosse normal dentro da igreja, normal. Servindo de instrumento de cobiça dentro da igreja. Nossa, ainda tem pastoras que se intitulam pastora, porque a Bíblia não dá esse título para a mulher do ministério de pastorado. Mas usando uns trajes miseráveis, traje de prostituta mesmo, mostrando tudo mesmo. Tudo lá glorificando, é bênção. Não, vai tudo pro céu, vai. Se arrependa. Se arrependa. O passado fica para trás de todos os nossos defeitos, quando nós se arrependemos de todo o nosso coração. Quando nós vamos pro pó, nos humilhamos, como Davi fez, como muitos servos de Deus fizeram no passado, se humilharam de todo o coração. Quando Esdras leu a palavra de Deus, trazendo isso que eu estou falando para vocês, o povo caiu em lágrimas. Diz que eles ficaram a manhã inteira em pranto, regozijando de ouvir os preceitos da palavra de Deus, relembrando os preceitos, porque tinha ficado para trás. E a Bíblia hoje está para trás, ficou para trás. Em primeiro lugar está o WhatsApp e o Facebook, a internet. Então a internet tem tomado conta. Então, amados irmãos, essa é a palavra dura, porque essa palavra muitos vão ouvir no último dia de tristeza, que é onde não vai ter mais volta nesta hora, não vai ter mais volta, não tem como se arrepender mais, ali já é juízo, o fogo, o inferno, o paraíso, o céu. Então é agora, a hora de consertar é agora. E Deus tenha misericórdia, né? Nós vamos ler Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Apocalipse 2, 20. A exortação à igreja de Tiatira, as 7 cartas do Apocalipse. Aqui
Está falando a exortação sobre a igreja de Tiatira. Versículo 20 diz assim: mas tenho contra ti, o Espírito Santo falando ao anjo da igreja, ao ministério, mas tenho contra ti, que toleras ao ministério, ao pastor, que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, e ensina e engana os meus servos para que se prostituem com os seus sacrifícios da sua idolatria. Então, Jezabel o espírito de Jezabel estava dentro da igreja. E está hoje muito mais do que naquele tempo. Além da idolatria, hoje tem idolatria de tudo quanto é tipo dentro da igreja. Idolatra cantor, idolatra pregador, tem que trazer cantor famoso, fazem show, gospel, aquela coiseira, tudo isso é idolatria. Idolatria. O espírito de Jezabel, o espírito de sensualidade dentro da igreja. Que Deus tenha misericórdia, né? E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeram. Eis que porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela, e virá a grande tribulação, e não se arrependeram das suas obras. O Espírito Santo está falando conosco: arrepende-te, vamos mudar de vida, vamos ler a palavra de Deus, vamos orar, vamos consagrar, ter uma vida em santidade diante de Deus. Aqui a palavra de Deus está repleta de exortação. Olha o Espírito Santo dizendo à igreja de Sardes: eu sei as tuas obras, porque Deus sabe, não adianta enganar de pastor, não adianta querer viver de qualquer maneira. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vive, mas está morto. Aparentemente a igreja está viva, não, está lá cantando, glorificando, mas está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, de onde tens caído. Lembra-te, pois, de onde tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te, e senão virei sobre ti como um ladrão. Olha, Deus é maravilhoso, Ele está dando tempo para se arrepender. Eu estou aqui por misericórdia de Deus. Eu estou aqui porque Deus é maravilhoso. Deus perdoa nossas dificuldades. Deus perdoa as nossas transgressões. Deus perdoa nossas fraquezas. Mas tem que haver um conserto real, um arrependimento real aos pés do Senhor e mudar de vida. Se não mudar, não existe arrependimento. Veja bem, o Espírito Santo está falando com você, pastor, diácono, evangelista, que são os responsáveis pela igreja. Você que está diante de um ministério, você será cobrado, as almas, será cobrado de você. Ai dos pastores maus, ai dos maus pastores que não conduzem o rebanho como tem que ser. O dinheiro está falando mais alto. O dinheiro sufocou, a vaidade sufocou. Que Deus tenha misericórdia, né? Glória a Deus. Nós vamos aqui para Mateus capítulo 18. Mateus 18, versículo 3, aqui é uma palavra meia dura. Mateus 18 diz assim, 18:3, e disse-lhe: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. Qualquer que recebe em meu nome uma criança,
tal como essa me recebe. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor que fora que se pendurasse ao pescoço uma pedra de atafona, atafona que moe milho, amarre ao pescoço uma mó de azeitona e se submergisse às profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou teu pé escandalizar, corta-o, atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos e 2 pés e seres lançado no fogo eterno. E se teu olho escandaliza, arranca-o, retira-o para longe de ti. Melhor é entrar na vida com um olho do que tendo 2 olhos e seres lançado no lago de fogo eterno. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que a palavra de Deus possa penetrar no seu coração, que o Espírito Santo venha falar ao seu coração. Vamos nos santificar. Santificar é consagrar a vida. Consagrar é andar diferente do mundo. Não use, mulher, o seu corpo para formarem sedução e fazer os homens pecar. Você passa a ser um instrumento do diabo dentro da igreja. Porque se você se traja sensual, mostrando as curvas do seu corpo, usando roupa transparente, usando roupas coladas, você está fazendo as pessoas pecarem. Que Deus tenha misericórdia. Varão, pastor, mude seu traje. Não use mais essas roupas apertadas, justas. É um conselho que a gente dá da palavra de Deus. E o conselho da palavra para mim e para ti, para todos nós: arrepende-te. Arrepende-te. O tempo que nós estamos vivendo é de arrependimento. O Deus falou para Salomão: quando vier a prova, quando vier o gafanhoto, quando vier as lutas, mas se o meu povo se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu sararei a sua terra. A igreja precisa ser sarada, mas nós estamos vendo que é muito difícil, porque a ciência sufocou, as redes sociais têm sufocado, não tem leitura na palavra, não tem leitura de Bíblia, não tem oração, não tem mais pregação de santidade como esta, que chame a atenção do pecado, da vaidade. E isso aqui é a palavra de salvação. Não vemos mais isso. Então as pessoas só querem cantar, ir lá e preencher o seu ego. Eu estou servindo a Deus. Vai lá naquele miseirão lá que parece mais uma boate. O Espírito Santo não está mais nem aí, está longe. Igrejas não são reconhecidas, não tem mais batismo que Espírito Santo, língua estranha, só língua estranha mesmo. Não há mais santidade, aquele fogo que um irmãozinho simples vai lá cantar na frente, né? Sem letra, mas quando ele abre a boca o fogo caía. As irmãs entravam dentro da igreja, soltavam o seu véu, o seu cabelo, como reverência aos anjos, usavam como véu, aquelas irmãs vivendo, né, na simplicidade, mas era cheio do Espírito, era cheio do poder. E hoje está tudo na modernidade, tudo tranquilo, todo mundo está indo para o céu. Mas Senhor, expulsamos o demônio, fizemos. Não vos conheço. A sua igreja está sendo reconhecida por Deus? O seu ministério está sendo reconhecido por Deus? Ou você está enganado, sendo enganado e enganando a igreja? Que Deus tenha misericórdia de nós, todos. Aqui quem vos fala é o pastor Nazareno Bento,
rogo as vossas orações a meu favor e que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Um grande abraço a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo.